Vocês, eu não brincaria com os Estados Unidos. Sabe quem achou que o Trump era bravateiro e também quis dobrar a aposta? Aquele cara, o Nicolás Maduro, da Venezuela. E como é que as coisas estão indo pro lado dele? Bom, deixo vocês ouvirem da própria boca do Donald Trump. Nós estamos vendo as conversas do Talhaferro que eu abordei no programa de hoje, nós vimos o papel do Ayrton Vieira, nós vimos o papel do Marcos Vargas, nós vimos na semana passada com a Vaza Toga, um trabalho brilhante lá do David Agape e depois continuidade pela Revista Oeste, nós vimos o Kiko Kusahara, sei lá, fazia, o que essas pessoas faziam. Não pode não haver consequências para essas pessoas. Não pode não haver consequências até para o comandante do Exército, que se alia ao regime. Não pode não haver consequências pro advogado-geral da União, pro Bessias. Não pode não haver consequência para um monte de gente. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Eu gosto do cancelamento de visto porque ele tem um efeito muito mais doloroso do que vocês imaginam. Uma das autoridades sancionadas, não vou nem falar aqui do Barroso, que foi uma coisa horrorosa, filhos, etc. Mas uma das autoridades sancionadas com cancelamento de visto, já agora, estava desesperada, porque a cunhada mora nos Estados Unidos, os sobrinhos, uma vai casar e não pode vir, estava desesperado porque a mulher estava enchendo o saco. E, porra, não tem, eu prefiro tomar uma Magnífica do que ter a Natália enchendo meu saco. Porque, convenhamos, é uma coisa que mulher faz muito bem, né? Mulher sabe fazer isso. Então, quando você cancela o visto de uma elite que está acostumada a viver aqui, você passa a ter consequências, você passa a ter o aspecto moral. Seus filhos não podem mais viajar, não podem mais fazer, muitos estão estudando aqui fora. Você viu o William Bonner saindo do Jornal Nacional, né? Não vai deixar saudade. O William Bonner está dizendo que os 2 filhos estão fora. Eu não sei se estudam nos Estados Unidos, talvez estudem, mas imagina, o pai não pode mais ver o filho. Esse efeito moral precisa acontecer, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, vejam, todos os sancionados pela Lei Magnitsky, antes de serem sancionados pela Lei Magnitsky, recebem o cancelamento de visto. Então, eu vou brincar aqui de chamar que o cancelamento dos vistos, que é para a pessoa e para os seus familiares, é um belo cartão amarelo. E esse cartão amarelo pode ser mais amplo, pode pegar mais parcelas da sociedade. O que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo para vocês que, na minha avaliação, e eu não falo pelo governo americano e eu não tenho como controlar, eu tenho muitos desejos, o governo americano atende alguns deles, que eles acham que estão alinhados com o interesse do povo americano e dos Estados Unidos, e outros não são concedidos. Mas eu diria que com um alto grau de otimismo, que eu acho que vai haver uma lista de cancelamento de vistos de pessoas que até agora não sabiam que estavam na mira. E isso vai ser um recado, porque, ora, se alguém da Polícia Federal, um Fábio Shor, digamos, aqui, hipotético, se um Fábio Shor pode perder o seu visto para os Estados Unidos, ora, quem mais pode? Se o comandante do Exército também pode perder o seu visto, quem mais pode? Eu estou criando aqui nomes hipotéticos. Eu digo para vocês, eu não brincaria com os Estados Unidos. Quem acha que o Trump está recuando e que não vai acontecer nada? Meus amigos. Que horas são? Eu sempre aviso a vocês aqui no Paulo Figueiredo do Show que Donald Trump não recua e nem entra em briga para perder. Quando ele entra na briga, ele entra para vencer e esmagar o seu adversário. Ele venceu a China, venceu o Canadá, venceu toda a União Europeia, venceu o Reino Unido, venceu o Irã. Mas não vai vencer. Vai vencer a Rússia, vocês vão ver, mas não vai vencer o pseudo-juiz Alexandre de Moraes no Brasil? Cara, se você acredita nisso, é muito burro, você tem que me desculpar. Sabe quem achou que o Trump era bravateiro e também quis dobrar a aposta? Aquele cara, o Nicolás Maduro, da Venezuela. E como é que as coisas estão indo pro lado dele? Bom, deixo vocês ouvirem da própria boca do Donald Trump. A few minutes, literally shot out a boat, a drug-carrying boat, a lot of drugs in that boat, and you'll be seeing that and you'll be reading about that. It just happened moments ago, and our great general, head of the Joint Chiefs of Staff, who's been so incredible, including what took place in Iran, knocking out potential nuclear power for a long time to come. I think within a month they would have had it. We didn't do what we did, but he gave us a little bit of a briefing. And you'll see, and there's more where that came from. There's more where that came from. A lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time. And these came out of Venezuela and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela. So we took it out, and you'll get to see that after this meeting is over. Do you have any questions, please? O Maduro quis pagar de grandão pra cima do Trump, disse que mobilizou milhares de milicianos para proteger a Venezuela, que ia enfrentar os Estados Unidos, que ia fazer, que ia acontecer, defender a soberania da Venezuela. E uma embarcação cheia de drogas que estava saindo da Venezuela foi simplesmente obliterada por um míssil americano. Aliás, a gente tem um vídeo da embarcação, coloca aí, Bruno. É legal pra caramba.
incrível esse negócio, né, cara? Eu acho uma coisa muito doida. Você tá lá andando no seu barquinho e de repente, pum, você acorda num inferno, beijando o capeta. Cara, é uma demonstração de poder. Vocês têm que entender isso como uma demonstração de poder. Isso é que é impressionante. O que o Trump tá querendo com 4 destroyers na costa da Venezuela, etc, etc. O que ele está sinalizando é, acabou a mamata da venda de drogas para sustentar o regime venezuelano, mandando drogas pro território americano, porque na prática o consumidor é uma coisa meio tropa de elite, né? O playboy americano é que sustenta o regime ditatorial da Venezuela, né? O usuário de drogas americano que sustenta o regime ditatorial da Venezuela e do Brasil também. O Brasil também é isso. A Venezuela hoje é um narco-estado e o Nicolás Maduro, na visão dos americanos, é o chefe do cartel de Los Soles e não o líder do governo da Venezuela. Ele não é legitimamente constituído. O que isso significa? Se o Trump está disposto a ir até as últimas consequências combatendo o cartel de Los Soles como uma organização terrorista venezuelana e Nicolás Maduro é o líder desse cartel com uma recompensa de $50 milhões, o Trump diz que está disposto a utilizar esse míssil destruindo esse barco e seus destroyers. O que ele está fazendo é um recado claro para o establishment venezuelano. Livrem-se desse cara, porque acabou a putaria. Vai ficar cada vez mais caro. E reparem como o Trump tem subido o tom. Até onde ele vai? Não sei. Eu sei que muita gente vira para mim e fala assim: Paulo, você vê a situação da Venezuela, que horror. Sancionaram tanto a gente na Venezuela e até agora ele não resolveu o problema dele. Será que a sanção vai resolver o Brasil? Eu falo o seguinte para vocês: sanção é uma ferramenta que tem que ser usada no tempo. Eu brinco que é como um tratamento de câncer. Né? Eu retirei um pedaço aqui das costas porque fui tirar um sinal e acharam células anormais. Aí fui, retirei um pedaço das costas, tomei uns pontos aqui, fiquei 2 semanas sem poder treinar e tá tudo certo, vida que segue. Poxa, foi fácil. Se eu não tivesse tirado, não ia ser tão fácil. Talvez eu tivesse que tirar um pedaço maior das costas porque eu tivesse desenvolvido câncer de pele. Talvez chegasse, se eu não tirasse, talvez chegasse nos linfonodos e aí não ia ter mais cirurgia de pele, talvez tivesse que fazer quimioterapia, radioterapia, e chega num ponto que nem esses instrumentos funcionam. A mesma coisa é esse câncer que são essas ditaduras comunistas. Se nós tivéssemos aplicado sanções de cancelamento de vistos, 2 anos atrás nós não estaríamos na situação que nós estamos. Não aplicamos. Não tivemos isso, estavam debaixo do governo Biden. Agora nós temos a aplicação da sanção Magnitsky contra o Brasil, contra pessoas no Brasil, contra o regime do Moraes. Tarifas, são remédios mais duros, é uma quimioterapia mais pesada. Eu espero que ainda dê tempo. Eu espero e acredito que ainda vai funcionar. Mas se forem feitas, se tivessem sido aplicadas, por exemplo, perto das eleições de 2026, não surtiriam mais nenhum efeito. O problema da Venezuela foi esse. As sanções foram aplicadas tarde demais contra aquele regime. Eu diria que nós somos Cuba, a Revolução de Cuba acho que foi em 59, nós estamos aí Cuba em 1961, alguma coisa do tipo. Ainda há remédios diplomáticos, ainda há quimioterapia, já dói, tem efeitos colaterais, mas ainda tem efeito. Se as sanções tivessem sido aplicadas na Venezuela em 2005, elas surtiriam efeito. Aplicadas em 2015, 2016, tarde demais. E haverá um momento no Brasil que, se nós não fizermos o que tem que ser feito, será tarde demais. Então, aqueles que estão reclamando da desaceleração econômica, da crise, etc, etc, eu lamento que o remédio amargo seja esse. Isso acontece porque os nossos anticorpos não foram suficientes para combater esse regime. Então, nós temos que usar a quimioterapia e ajuda externa. Mas acreditem, é melhor do que o país inteiro morrer de câncer como morreu a Venezuela, como outros países morreram.